nessa aula de hoje, seguindo aí a nossa parte de evolução, no caso, a nossa última aula de evolução, né, eu resolvi tratar, né, uma parte que eu vou tratar com vocês hoje vai ser aí sobre a parte de extinção e irradiação. Nessa parte de irradiação, eu já até falei um pouco para vocês, já dei alguns exemplos, né. Hoje eu vou continuar falando algumas coisas mais específicas dessa parte de irradiação e sobre extinção também, né, que são dois eventos muito importantes também dentro da evolução, e importante de se entender, né, o porquê, como ocorre esses dois eventos, né, já que são eventos ali que são importantes, por exemplo, né, na questão ali de aumentar e diminuir diversidade biológica, né, eventos, por exemplo, de extinção em massa reduzem a quantidade de diversidade, a quantidade de organismos vivos, né, e já eventos de irradiação acabam aumentando a diversidade de determinadas espécies. Então, esses dois fatores, a extinção e a irradiação, vão estar relacionados com isso, né? No documentário Fóssil é possível observar esses dois fatores ali influenciando nesse aumento ou diminuição. E as interações entre os dois, né, as taxas de extinção e as taxas de irradiação, vão explicar muito da diversidade biológica, do porquê que ela é maior ou menor, né, e assim por diante, o que isso vai estar relacionado. Né? Essas duas imagens aí representam bem isso, né? A questão da extinção, por exemplo, dos dinossauros, né? Nessa época aí dessa grande extinção, vou falar mais para frente também, uma grande quantidade de plantas e de animais acabaram desaparecendo, né? E outros se sobressaíram. E a outra imagem aí, do lado, né, tratando daquele clássico que a gente sempre fala dos tentilhões de Darwin, né, que de uma espécie ancestral acabaram sofrendo adaptações ali em diferentes nichos, em diferentes ambientes, e essas adaptações foram sendo fixadas porque eram as que eram mais adaptadas a determinados ambientes. E então, de uma espécie única, várias espécies de tentilhões acabaram surgindo ali, e pode ser, se o processo de especiação for completo, que elas se tornem espécies completamente diferentes, né, tendo barreiras ali de cruzamento entre elas, né, que vão impedir qualquer tipo de cruzamento, né, tanto pré quanto pós-zigótico, essas barreiras de isolamento podem estar influenciando. E durante a irradiação adaptativa ou irradiação, né, o número de espécies ali vai aumentar. Né? O que é a irradiação? Seria isso, quando um pequeno número de espécies ancestrais, ou um ancestral de um táxon, ele vai se diversificar em várias outras espécies descendentes, né, que vão ocupar nichos diferentes. Então, isso seria a definição do que é irradiação, o que é irradiação adaptativa. Né, algo que pode ocorrer em todos os níveis taxonômicos, pode ser a nível de espécie, a nível de gênero, né, e assim por diante, e são bem claras, né, quando a gente observa ali, principalmente grupos pequenos, né, numa área geográfica confinada, né, é possível perceber bem claramente essas relações que vão existir ali entre os organismos que vão estar ali próximos. Né? E os exemplos, né, alguns que eu já dei em aulas anteriores, seria, por exemplo, a questão dos lagartos de Anole, né, que eles observaram lá que provavelmente eles surgiram de um ancestral único, e cada espécie ali, ou subespécie, né, acabou ocupando um nicho diferente, uma parte diferente das árvores, da ramagem, né, no chão, e acabou tendo características diferentes. Então, o lagarto ali, que é da copa da árvore, tem uma certa característica, o que é dos ramos intermediários tem outra, dos galhos mais na ponta tem outras, os que ficam no tronco vão ter outras características, e assim por diante, né? Então, de uma espécie ancestral, essas outras espécies acabaram surgindo, se divergindo, né, em virtude dessas diferentes pressões ambientais em diferentes partes, em diferentes nichos. Outro que eu sempre falo também, ó, a questão dos tentilhões das Ilhas Galápagos, lá, né, os tentilhões de Darwin, né, que tem uma espécie ancestral que é a partir dela que as várias outras espécies de tentilhões acabaram se originando mais uma vez, em virtude de pressões ambientais diferentes,
nos locais que esses organismos se encontravam, né? Uma ilha próxima ali, mas cada local ali tinha pressões seletivas diferentes que selecionou características diferentes. Com o passar do tempo, se a espécie ficar completa, você tem espécies completamente separadas, mas oriundas de um único ancestral. E, por último, aqui, esse exemplo eu nem tinha dado ele, né? Mas, ao que tudo indica, as drosófilas, né, as moscas ali das Ilhas Havaianas, né, elas surgiram a partir de um ancestral, de uma colônia ancestral ali de moscas, e que acabou se disseminando por todas as outras ilhas. Então, dessa população ancestral ali, original, ela se diversificou em várias outras espécies descendentes e acabaram ocupando as diversas outras ilhas. Né? Isso seria também um exemplo dessa irradiação adaptativa, né? Um exemplo que fizeram testes bem ele é bem, ele sustenta bem essa ideia, né? E o que mostra é que isso pode ter acontecido. E as irradiações, elas podem acontecer, né, em várias circunstâncias. Por exemplo, a colonização de uma nova área que não tem nenhum competidor. Se a gente for pensar a questão desse lagarto Anole, né, pode ser que quando ele chegou naquele lugar, digamos assim, o ancestral chegou naquele lugar, existiam vários nichos desocupados, né? Várias regiões em que esse lagarto podia se estabelecer. E ele foi colonizando essas novas regiões. Cada região tinha uma pressão seletiva diferente, não tinha competidor, e ele acabou passando por processos de seleção natural diferente em cada uma dessas regiões, e em virtude disso surgiram essas diferentes espécies ou subespécies. Então, isso seria uma das circunstâncias do por que ocorre essa irradiação. Outra coisa, a extinção dos competidores. Né? Então, um exemplo disso, quando houve a extinção dos dinossauros, né, desses animais aí, eu vou falar disso mais para frente também, um outro grupo de animais conseguiu se sobressair e conseguiu se desenvolver, né? Bem diferente do que são hoje, tá? Seriam animais bem mais basais, bem menos derivados, bem mais simples, que com a extinção desse grupo ali de competidores, esse grupo maior, esse grupo que se sobressaía de dinossauros, conseguiu ocupar esses novos nichos, ocupar esse novo espaço ecológico e explorar esses recursos. Né? Os mamíferos fizeram isso. Então, depois da extinção dos dinossauros, isso abriu caminho para que os mamíferos pudessem ocupar esses nichos que agora estariam livres, né? Teriam seus recursos para serem explorados e, em virtude desses ancestrais, ocuparem esses nichos e esses nichos diferentes, acabou que diferentes processos seletivos levaram ao surgimento de diferentes tipos de mamíferos. Né? Isso seria um outro exemplo do porquê a irradiação acontece. Outra questão de barreiras adaptativas, né, que um táxon pode ser que ele não ocupava certo nicho, porque ele não tinha uma adaptação que ia favorecer isso. Mas pode ser que ele desenvolva uma nova adaptação, sofra uma mutação ali e passe por uma modificação que vai permitir com que ele consiga explorar um nicho que antes ele não conseguia, consiga explorar um recurso que antes ele não conseguia. Né? Um exemplo disso que eu coloquei, o Tiktaalik, né, que é aquele espécime de um dos primeiros tetrápodes que foi encontrado. O que acontece, né? Nesse período de transição, esses organismos aí estavam começando a desenvolver adaptações que permitiam eles deixar o ambiente aquático, deixar de ser puramente aquático e conseguir passar também ao ambiente terrestre. Mas isso dependeu de adaptações, de novas adaptações. Essas barreiras adaptativas são muito relacionadas com isso, né? As plantas e os animais colonizando o ambiente terrestre. Quando a gente estuda lá, por exemplo, a evolução de plantas assim, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, o que a gente vai percebendo? Né, que foram surgindo novas adaptações e a partir do que elas foram surgindo, esses organismos conseguiram
se tornar cada vez mais terrestres e depender menos de ambientes aquáticos. E por último aí, né, outra circunstância do porquê ocorre a irradiação seria a questão de substituição de competidores. Né? Imagina que um táxon ele pode se irradiar se ele for adaptativamente superior aos seus competidores. E o táxon superior ele vai se apropriar do inferior que pode se encaminhar para a extinção. Então, um táxon. Então, pode acontecer o quê? Um táxon ali, ele vai se tornar superior por conta de uma mudança ambiental, uma nova adaptação, e assim ele vai conseguir ser superior, né, sobrepujar ali aquele outro competidor, né? Vamos supor, inicialmente esse daqui, ó, esse predador, ele era mais eficaz, ainda mais, sobreviver mais, ele estava passando por esse processo aí pela pressão seletiva ambiental melhor. Mas aí esse outro predador, ele desenvolveu uma nova adaptação ali, né? Então, ele passou a ser mais eficaz, ele passou a conseguir caçar melhor, sobreviver mais. Então, ele vai substituir esse outro competidor. Isso também seria algo que é uma das circunstâncias que estão relacionadas com acontecer essa irradiação. E as irradiações adaptativas, elas podem ser compreendidas no que é chamado de princípio da divergência de Darwin. Esse princípio da divergência aí, ele sugere que isso vai acontecer por conta das forças relativas de competição, né, por recursos. E essa competição principalmente vai estar entre ali, né, os organismos mais estreitamente relacionados, entre os organismos mais próximos. Imagina o seguinte, a competição dentro da mesma espécie, ela vai ser maior, então, do que a competição entre a espécie e os outros organismos do mesmo gênero, e vai ser maior ainda mas vai ser maior ainda do que a competição entre espécies e outros grupos distantes. Né? Como assim? Imagina o seguinte, eu falei da questão das aves lá do Quintilhões de Darwin. Imagina que tem um ancestral único lá e ele ocupa a mesma região, eles disputam o mesmo nicho, eles então são competidores. Existe uma competição ali dentro da espécie. Então essa competição pode levar à evolução de novas adaptações para reduzir a intensidade da competição. Né? E, então, isso pode acontecer, esse resultado pode levar a uma divergência. Né? Se um se manteve e o outro desenvolveu uma adaptação nova, o outro desenvolveu uma característica nova, né? A gente começa a ver essa divergência, né? De um ancestral ali que tinha uma característica específica, surgiu uma outra característica nova. Então, isso mostra, né, como pode surgir essa divergência. Né? A competição entre indivíduos semelhantes vai levar à evolução de novas adaptações que reduzem a intensidade da competição e o resultado vai ser essa divergência. Né? Mas lembra que outros fatores também podem contribuir para essa divergência. E uma outra coisa, lembrem também do que eu falei, né? A competição, então, entre indivíduos mais relacionados, ela vai ser muito mais intensa e vai favorecer isso. Já entre indivíduos que são um pouco mais distantes, ela vai ser menor e não vai favorecer tanto essa divergência, que é o que acontece na irradiação adaptativa. Né? O indivíduo de uma espécie ele vai competir muito mais contra membros da sua própria espécie e menos contra membros de outras espécies ou outros grupos mais distantes. Tá? Então, isso estaria relacionado com esse princípio da divergência aí de Darwin. E passando agora para as extinções, né, falar um pouco das extinções, é que as extinções vão ter causas e vão ter consequências que podem ser estudadas no documentário Fóssil. Né, a descoberta de espécies, de que as espécies se extinguiam, ela é de certa forma recente, né, surgiu ali data do final do século XVIII, início do século XIX, mas os fósseis já eram conhecidos bem antes, mas eles acreditavam que os fósseis podiam ser animais desconhecidos, de regiões desconhecidas. Né? Os casos de extinções mais convincentes começaram a surgir, por exemplo, quando eles encontravam aqueles gigantescos mastodontes. Né? Então, quando eles encontravam esses animais gigantescos, aí eles se questionaram, né? Começaram a se questionar que era pouco plausível
que o explorador não tivesse visto um animal daquele tamanho, né? Mas ainda é possível a gente cometer alguns erros no reconhecimento de extinções que são chamadas dessas pseudo-extinções. Né? O que seria pseudo-extinção? Como está descrito aqui, ó, significa que o táxon parece extinto, mas só por causa de um erro ou artefato na evidência, e não porque a linhagem subjacente realmente deixou de existir. Então isso seria, né, o que são essas pseudo-extinções, que podem ser de três tipos diferentes ali, né? Então a gente tem que tomar cuidado também na forma de tentar reconhecer, né, tentar entender como aconteceu essa pseudo-extinção. Um exemplo de uma pseudo-extinção, ó, nessa imagem B, que está aqui, né, aqui seriam mostrando os três tipos de pseudo-extinção, ó, A, B e C. Na imagem B, ó, mostra a pseudo-extinção de um táxon mais elevado, e o que aconteceu? Né? Definiu ali duas famílias diferentes, a família A e B foram definidas feneticamente, e a família B, ela é um grupo parafilético. Mas a família B, ela está extinta, mesmo que alguns descendentes do ancestral comum, a família B, continuem a existir. Então, isso seria explicando um dos tipos aí de pseudo-extinção. Né? Outro tipo de pseudo-extinção, representado aqui pela letra A, nessa pseudo-extinção em uma linhagem, né? Que é se uma linhagem aí, filogeneticamente contínua, ela for subdividida taxonomicamente. Então, imagine o seguinte, aqui representa uma linhagem, mas até um certo ponto, ela tinha uma característica bem específica, e depois, vamos supor que ela desenvolveu uma diferença pequena, vamos pôr na coloração, e passe a ser considerada uma espécie 2. Né? Não quer dizer que a espécie 1 foi extinta, né? Ela sofreu essa mudança ali. Então isso é um erro ali nesse reconhecimento de extinção também, são essas pseudo-extinções. Né? Mas uma das perguntas que ficam também é por que as espécies vão se extinguir. Algumas extinções atuais, a gente sabe a causa, né? E a causa é bem reconhecida. Um dos exemplos mais clássicos aí, né, que foi esse pássaro dodô, né? Esse pássaro dodô aí, ele foi extinto em virtude da caça e do consumo desse animal. Né? Era um animal ali encontrado nas Ilhas Maurício, né, lá por volta do século XVII, e depois que essa área foi colonizada, recebeu ali alguns colonizadores, e eles passaram a se alimentar e caçar esse dodô, essa ave, que não conseguia voar, porque era uma ave que estava num local que ela não tinha predador. Essa caça para alimentação acabou levando à extinção desse dodô, dessa ave. Então, isso seria um exemplo de uma extinção que a gente tem certeza, né, de como aconteceu e como foi causada em virtude da gente, né, em virtude de uma caça humana, né, em virtude de uma ação antrópica aí. Né? E existem outros exemplos. O livro traz, por exemplo, a questão de um peixe-boi, chama peixe-boi marinho, um peixe-boi de Stiller, que também era um animal muito dócil, e ele foi caçado até extinção ali. Então, um de vários exemplos ali da participação ativa dos seres humanos no processo de extinção, né? A extinção também, né? As qualidades das evidências de extinção vão depender muito dos fósseis, e do quanto eles são recentes. E em muitos fósseis a gente consegue ver evidências bem claras da causa da extinção. Um exemplo aí, né, uma glaciação que aconteceu, né, foi por volta de 18 mil anos atrás. E é bem claro de ver nos fósseis que na Europa, que sofreu ali, né, uma grande área sofreu com temperaturas muito baixas, que nessas regiões aí houve a extinção de determinados tipos de plantas, né, de tulipa, de cicuta, né, duas espécies europeias que foram extintas nessas regiões, né, mas ambas sobreviveram nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês lembram, eu falei da espécie principalmente de cicuta, se retraindo durante a glaciação e depois conseguindo se expandir de novo. Eu falei disso, se eu não me engano, na parte que eu falei de distribuição.
Então, os fósseis, o documentário fóssil mostra muito bem isso, né? Mostra essa extinção dessa espécie na Europa em virtude dessa glaciação, dessa mudança ambiental que foi acontecendo. Então, à medida também que a gente vai recuando no tempo, a causa das extinções tem que passar a ser mais inferidas, né? E são mais difíceis de ser inferidas, mas podem ser estudadas ali por meio dos fósseis, né? E em vez de tentar examinar espécies, é mais fácil examinar grupos maiores, táxons mais elevados, como famílias, né, e assim por diante. E outra questão também relacionada com isso são as consequências que a extinção vai causar, né? Exemplos disso: a extinção dos dinossauros fez ali com que os mamíferos ocupassem um novo nicho em virtude dessa extinção. Então, quando uma espécie se extingue, ela vai liberar espaço para outra explorar esse ambiente. Isso é uma consequência da extinção. Né? E um outro exemplo também que eu achei importante falar é, por exemplo, eu falei do dodô, né? Essa ave que foi extinta. E várias outras espécies, por exemplo, de plantas, elas acabaram extintas também porque dependiam do dodô se alimentar da semente delas para quebrar a dormência ou então para se dispersar. Então isso mostra também uma consequência, né? Uma ave que parece que não fazia nada ali naquela região, não tinha caçador, só sobrevivia ali, e ela estava relacionada com outros processos ecológicos. Então, uma extinção ali de uma pequena espécie pode desencadear uma reação ali bem maior do que a gente espera. E o documentário Fóssil, ele mostra que em alguns momentos, né, ocorreram extinções que são chamadas de extinções em massa. Né? Então, extinções em que uma grande parte ali de plantas e de animais acabou desaparecendo. Né? E um dos trabalhos que fez isso, né, foi um trabalho de 1981, o pesquisador chama Chipkowski, né, que fez uma compilação da literatura ali em famílias relacionadas com organismos marinhos, né, baseado no documentário fóssil. E o que a gente pode observar? Essa figura seria relacionada com esse compilado. Né? Dois aspectos são principais que podem ser observados. Que a taxa média de extinção parece que decresce do Cambriano até o presente. Então, ó, o Cambriano, né, se a gente for observar, está aqui, ó, o Cambriano está aqui no começo. E a gente vê que essas taxas de extinção, ó, elas estão caindo, né? A gente vê que provavelmente, né, não se tem certeza do que está acontecendo. Pode ser em virtude da mudança na qualidade do sedimento. Então, os fósseis ali, a gente tá a diferença, né, de encontrar esses fósseis ou não. Pode ser também ali que antigamente, né, essas mudanças ambientais eram muito mais bruscas do que hoje, então isso levava à extinção, né, mas isso é algo que pode ser constatado, essa diminuição da taxa média de extinção. E um outro aspecto é que a série dos picos, de picos dos momentos em que as extinções parecem excepcionalmente altas. Né? Isso seria um outro aspecto. Né? E o que seriam essas séries de picos que são extremamente altas? Né? A gente vê aqui, ó, bem claro, alguns. Ó. Creciário terciário, fim do Permiano, fim do Ordoviciano, Devoniano superior. Né? E isso é o que são chamadas das extinções em massa. Tá? Então, essas extinções em massa vão ser isso. Quando tem esse conjunto de extinções extremamente altas, né, em comparações com outras épocas. Né, e são contados ali cerca de 5 extinções em massa, né, algumas que são questionadas, né, elas seriam aí no Ordoviciano superior, aqui ó, fim do Ordoviciano, no caso no gráfico aqui, o Devoniano superior, que estaria aqui, o fim do Permiano, o Triássico superior e o Cretáceo terciário, né, o fim do Cretáceo. Sendo que, por exemplo, no fim do Permiano, cerca de 80 a 96% das espécies foram extintas, e no fim do Cretáceo, de 60 a 75% das espécies são extintas. Né? Como é que eles sabem isso? Eles fazem comparações, né, dos fósseis que são encontrados antes com os fósseis que são encontrados depois. Então, assim você sabe
se a espécie desapareceu ou não. Se ela deixa de ser encontrada no registro fóssil, provavelmente ela pode ter sido extinta, né? E essas duas, né, fim do Permiano e fim do Cretáceo, são as que são mais aceitas, né, como sendo realmente ali as mais importantes e sendo mesmo extinções em massa, né? E essas extinções em massa vão ser observadas principalmente, né, em momentos extremos ali de um contínuo de taxas de extinção, né, em que várias espécies diferentes vão acabar sendo extintas de uma vez, né? Essas aí do fim do Cretáceo, fim do Permiano, não foi só a espécie animal que foi extinta, espécie animal, espécie vegetal. Então isso está relacionado com os diversos grupos de espécies, né? Mas também a gente pode falar que elas vão acontecer aí só em determinados momentos, né, em virtude de vários processos, não tem um evento que a gente tem certeza que cause, um evento diferente, né, pode ser por uma combinação de eventos, então isso é algo meio incerto. Mais uma das extinções aí mais bem estudada e que se tem mais evidências de como ela aconteceu, né, e por quê, é a que é a transição ali do Cretáceo e do Terciário. Essa aí observou, né, quando eles estavam fazendo, né, essas análises relacionadas, que ela afetou ali em todas as regiões do globo e quase todos os grupos de plantas e animais foram afetados, né? Mas por que que isso aconteceu? Um dos primeiros estudos relacionados que tentavam explicar por que que isso aconteceu foi esse estudo do Álvares, de 1980, que ele fez o seguinte, né, ele começou a fazer análises em amostras de rocha da época do Cretáceo e Terciário. Ele fez essas análises lá numa região da Itália, que é chamada de Gubbio. Tá? E eles encontraram o quê? Eles viram que as rochas dessa época, elas tinham uma grande concentração de um elemento raro, que é o irídio. E esse elemento raro, que é o irídio, ele é encontrado principalmente em objetos extraterrestres, né, que tem altas concentrações desse tipo de elemento, né? E como é que ele explicou, então, essa possível... Tem encontrado, né, essa grande quantidade desse elemento raro relacionado com essa época do Cretáceo Terciário, que a extinção biológica em massa e essa anomalia do irídio, ela pode ter acontecido por conta da colisão de um grande asteroide. Então, durante a época ali do Cretáceo Terciário, aconteceu de um grande asteroide ter se chocado com o planeta Terra e, em virtude disso, gerou essa anomalia do irídio e gerou também essa grande extinção, porque esse choque acabou levando a uma mudança ambiental bem grande, né? Levou a mudanças ali que provavelmente os organismos que existiam não conseguiram sobrepor, né? E desde então, né, essa anomalia de irídio ali, ela foi encontrada em vários outros locais. Alguns geólogos argumentam que poderia ser causada por vulcão, mas ela continua, essa ideia do meteoro continua sendo sustentada, né, essa ideia do asteroide ali continua sendo sustentada, né, esse asteroide que teria ali entre 12 e 15 quilômetros de diâmetro, que pode ter desencadeado diversos outros eventos, né? Por exemplo, a perda de luz solar, né? Ele gerou uma poeira, uma nuvem de poeira, aquecimento global, chuvas ácidas, vulcanismo. Então, isso seriam outros eventos que foram gerados em virtude desse asteroide que acabou se chocando. E essa ideia também é sustentada por outros argumentos, por outras evidências, né? Por essa evidência química, geoquímica que eu já tratei, né? A anomalia do irídio seria um exemplo aí de uma evidência que sustenta e que foi já encontrada em vários outros locais quando se fizeram análises de rochas dessa transição Cretáceo e Terciário. Um outro exemplo, tem evidências de uma cratera do impacto, né? Essa cratera seria a cratera chamada de Chicxulub, né? Essa cratera que fica ali na região do México, né? Já está soterrada por sedimentos
e ela tem tamanho suficiente e ela data dessa transição do Cretáceo e do Terciário. Então existe, né, eles já encontraram essa possível cratera, né, gigantesca ali, que seria o local de impacto desse asteroide. Outra coisa também que sustenta, né, que é uma evidência que sustenta essa ideia, é a questão de estruturas físicas geradas pelo impacto. Né? Eles conseguem ali encontrar no local do impacto, nessa região ali que já está meio soterrada, mas que tem rochas ali que podem ser estudadas, certas estruturas físicas que podem ser geradas pelo impacto. Por exemplo, eles encontram rochas desses dois tipos, ó, tequititos, né, que são rochas de vidros ali, que são pequenas, né, dimensão de alguns centímetros, e acredita-se que esteja relacionada com impactos de grandes asteroides, e o outro seria quartzos. Eles encontram esse tipo de rocha ali. O quartzo é o quê? Ele é uma rocha do tipo metamórfica. Então ele lembra o que é uma rocha metamórfica, né? Como é que ela é formada? Então ela depende ali de calor, depende de pressão para que ela seja formada. Então ela é também um tipo de rocha que poderia ser formada em virtude de uma colisão em alta velocidade, né? Que é o que aconteceu, que pode ter acontecido com esse asteroide. E uma última evidência, um último tipo de evidência que sustenta essa ideia, mas essa daqui já é mais difícil, seria a questão do padrão das extinções do documentário fóssil, né, que tinha que ser documentado ali num pequeno espaço de tempo, tinha que ser sincrônica, entre diferentes táxons e diferentes locais geográficos, tinham que coincidir com a anomalia de irídio, né, e isso consegue se fazer em partes, né, porque é meio difícil, né, você conseguir todos os fósseis que você precisaria para fazer essas combinações, né, para fazer essa correlação. Mas o documentário fóssil, o que está um pouco mais completo, meio que mostra isso. Né, mas se ele fosse mais completo e desse para fazer correlações entre diferentes locais, né, seria uma evidência mais forte ainda. Né, mas é uma evidência que ainda ela é um pouco questionada. Né, mas essas outras três, elas já são bem mais aceitas e sustentam bem mais essa teoria. Mas vários outros fatores, né, e eu falei só de um, do asteroide, vários outros fatores podem contribuir para as extinções em massa. Né, eu falei, por exemplo, do impacto do asteroide, mas ele desencadeou várias outras coisas que provavelmente influenciaram nessas extinções. E os vários fatores, eles não vão ser mutuamente exclusivos. Né? Não vai ser só um fator que vai influenciar. Vários fatores juntos, eles vão acabar provavelmente sendo a causa mais provável. Né? Então não foi só o asteroide caindo. E isso gerou várias outras coisas, né? Gerou vários outros fatores ali. Então, atualmente, parece bem improvável que cada um dos fatores acabe atuando como uma causa geral. Né? Quais seriam esses fatores, só para exemplificar? Por exemplo, mudanças ali no nível do mar e mudanças no clima, mudanças nos níveis de erupção vulcânica. Quer ver um exemplo disso? Certas regiões ali, se eu não me engano, tem alguns vulcões que são muito ativos. E quando eles entram em erupção, o que sempre acontece? Grandes nuvens de fumaça acabam se espalhando aí pela atmosfera, e essas nuvens de fumaça causam mudanças ambientais muito grandes. Então imagina se em vários locais diferentes, vulcões entram em erupção, a quantidade de fumaça que vai surgir e o quanto que isso vai acabar levando a outros fatores. Né? Então isso mostra que as extinções em massa elas podem estar ligadas a diversas formas, diversos fatores diferentes para que elas acabem acontecendo. E ainda tratando de extinção, né, as características de um táxon ali, elas podem influenciar muito nas taxas de extinção e de especiação. Né? Isso vai estar relacionado com um negócio que é chamado de seleção de espécie. Então, imagina o seguinte, em iguais condições, né, os tipos de espécie que têm as taxas de extinções mais baixas e as taxas de especiação mais altas, elas tenderão a aumentar em frequência ao longo do tempo evolutivo. Então, a seleção de espécies está tratando disso, né? Se a gente tem duas espécies diferentes, a que se extingue menos e se especia mais, ela tende a
ser mais frequente, sobreviver mais, né? Isso é bem claro. Mas que fatores vão determinar ali, a nível de espécie, de grupos menores, gêneros, os padrões de especiação e de irradiação? Como é que isso vai influenciar, como é que essas características vão influenciar nessas taxas, né, de especiação e de irradiação? Então, imagine o seguinte, um exemplo, né, os moluscos, eles têm diferentes formas de crescer, né? Por exemplo, eles vão ter tipos larvais diferentes, né? Algumas larvas ali vão ser larvas planctônicas, então que vão fazer parte do plâncton, vão ficar livres, dispersas ali. Outros tipos de larva podem ser encontradas mais próximas, né, dos parentais ou dentro das conchas dos parentais. Então, vai existir uma relação entre o tipo larval e as taxas de especiação e de extinção, né? E isso foi estudado em gastrópodes fósseis. Primeiro, né, qual vai ser a relação, então, desse tipo larval com a taxa de extinção? Eles observaram que em vários estudos, que espécies com larvas planctônicas, então essas larvas que fazem parte do plâncton, elas que ficam livres ali, dispersas ali na água, elas têm taxas de extinções mais baixas do que espécies que têm os chamados de desenvolvimento direto, né? Essas espécies ali que ficam próximas dos parentais, né? Por quê? Acredita-se que isso seja porque as espécies planctônicas, como elas têm uma distribuição maior, elas são encontradas nas colunas d'água, né? Então elas se dispersam mais, elas estão menos vulneráveis a condições locais, né? Imagina o seguinte, se sofre uma mudança ambiental ali, numa certa região, quem é que vai sofrer mais? Um grupinho que está naquela região ou um grupo que está disperso e é encontrado além daquela região em várias outras, né? Provavelmente o que está vulnerável naquele local. Então, isso seria uma das relações que foi observada em diversos estudos. Então, aí, há uma característica do táxon, o tipo larval, influenciando numa taxa de extinção. E um outro exemplo aí, agora, né, a relação do tipo larval com a taxa de especiação, esse daqui já é um exemplo mais controverso, né? O estudo que foi feito inicialmente é mais controverso, né? Aparentemente ele não é muito bem sustentado, e os estudos mais atuais também não sustentam, mas seria interessante de tratar dele. Mas lembrem disso, né? O anterior ele é mais contundente, enquanto essa parte aqui, essa relação, já é mais controversa. Nesse estudo aí que foi realizado por Hansen, nesses dois estudos, ele observou lá que os caracóis com desenvolvimento direto, eles acabam se especiando mais rapidamente do que os com larva planctônica, né? Lembra que o desenvolvimento direto é o que vai ficar numa região mais específica, próximo dos parentais. Por que ele afirmava isso? Porque esses que têm desenvolvimento direto, eles têm mais probabilidade de sofrer especiação alopátrica. Então, como eles estão numa região específica, que se essa região sofre uma barreira, surge uma barreira, eles vão ficar isolados e vai sofrer especiação. Enquanto as larvas planctônicas, por estarem dispersas na coluna d'água e ter esse fluxo gênico mais ativo, um fluxo gênico maior, elas vão se especiar mais lentamente, porque não existe uma barreira para especiação. Então, isso mostra, né, esse estudo que é controverso, tentou mostrar isso, né, que essa relação entre o tipo larval e a taxa de especiação. Né? Lembrando aqui, especiação alopátrica, ó, aqui está mostrando o exemplo ali de uma população inicial que é dividida por uma barreira, surge um isolamento reprodutivo, a quebra do fluxo gênico e assim surgem duas novas espécies diferentes. E a diferença ali na persistência dos nichos ecológicos também vão influir nos padrões microevolutivos. Então, as taxas de especiação e extinção também podem ser influenciadas pela natureza do nicho ecológico, né? Como assim? Imagina que certos nichos eles podem ser mais duradouros e outros eles podem ter curta duração, né? Alguns nichos podem ser mais constantes, enquanto outros mudam muito drasticamente. Então, geralmente, espécies que vão ocupar nichos que têm longa duração, que são mais constantes, vão ter taxas de extinções mais baixas do que as espécies que ocupam nichos de curta duração. Tá?
Um exemplo de estudo que tentou mostrar isso, né? Esse estudo foi realizado aí por William, em 1992, ele realizou com peixes, né? Esses peixes aí, dessa espécie, ó, Gasterosteus aculeatus, né? Que são peixes ali encontrados nas regiões costeiras do hemisfério norte, e acontece que alguns deles colonizaram, né, os rios e os afluentes. Então, se manteve uma população costeira, mas alguns acabaram colonizando os rios e seus afluentes. E fazendo um estudo ali com os peixes de rios, de costa e assim por diante, o que eles observou? Que as populações dos rios tendem a ter adaptações mais variadas. Né? Por que surgem essas adaptações? Imagina, cada rio tem a sua característica, cada rio tem pressões ambientais diferentes, então cada rio vai levar a uma seleção ambiental diferente. E ele observou também que existiam a taxa de extinção era maior nesses rios. Né? Por quê? Talvez, provavelmente também, porque os rios são ambientes que são de duração, talvez, menor, né? Porque eles podem sofrer mudanças muito drásticas com o passar do tempo. Um rio ali, um afluente pode secar, um rio afluente pode ter a vazão alterada. Então, esses peixes ali que eram encontrados nos rios tinham provavelmente essas altas taxas de extinção, enquanto, né, os peixes que eram encontrados na costa, né, eles tinham ali menos adaptação, porque eles estavam num ambiente que era mais constante, e esse ambiente mais constante acabava fazendo com que ele tivesse baixas taxas de extinção, não era um ambiente que mudava muito, né, e assim por diante. Nessa parte aqui de baixo, ó, ela tá até errada, né, essa questão da baixa extinção, não, né, aqui não. Né, o que deveria estar aqui. Lá nos rios, o que acontece? Eles têm essas adaptações variadas, essa alta taxa de extinção, né, e eles podem ter ali também, provavelmente eles vão ter, né, uma baixa taxa também de um valor diferente de especiação, né? Vou afirmar essa questão aqui de alta ou baixa taxa de especiação, já que está errada nessa questão aqui. E também vai haver uma diferença aí nessas especiações, né, entre esses dois. Então, aí mostrando, ó, que o nicho ecológico diferente, com a persistência do nicho ecológico, ele ser de longa duração ou de curta duração, também vai influenciar, por exemplo, aí nas taxas de extinção e nas taxas de especiação, né, que seriam esses padrões que estão falando aí. E voltando um pouco lá na questão lá da substituição, que eu já tinha falado anteriormente, ó, um táxon mais elevado ele pode substituir outro por acaso, por mudança ambiental ou por substituição competitiva. Então, ao longo do tempo, os padrões taxonômicos podem mostrar ali evidência sobre a possível causa de substituições. Eu falei de substituições lá quando eu tratei de irradiação, né? Então, o que seriam essas substituições? Tipos diferentes. Né? Um exemplo, um tipo de substituição que é chamada competitiva, quando um segundo grupo ele vence o primeiro na competição e leva o outro à extinção. Né? Um exemplo, existem alguns organismos aquáticos ali, são chamados de briozoários, e tem dois grupos mais específicos, ó, os ciclostomatas e os quelostomata. Eles observaram, fazendo análises ali, que a partir de um certo momento, ó, os quelostomata começaram a se sobressair e foram substituindo o ciclostomata. Ao que é atribuído isso? Né? Esses organismos briozoários, eles têm uma forma de crescimento ali, de crescer um sobre o outro. E os quelostomata, eles passaram a ter um crescimento muito mais agressivo, muito mais rápido. Então, eles cresciam sobre o ciclostomata, por crescer muito rápido, consumir muito mais recursos, ele estava acabando que estava matando o ciclostomata. Então, isso mostrando, né? Eles estavam em igualdade até um certo momento. Provavelmente os quelostomata desenvolveram uma certa adaptação
que permitia esse crescimento mais rápido, mais agressivo, e isso fez com que ele se sobressaísse e levasse o outro ali à sua redução e provavelmente à sua extinção. A substituição também pode ser chamada de substituição independente, que é quando o primeiro extingue-se por um motivo que não é relacionado com a presença do segundo, né? E o segundo aí só vai se irradiar depois que o primeiro desaparece, né? Um exemplo disso, né, um exemplo que hoje em dia ele é um pouco questionado também, em virtude das análises morfológicas, é essa substituição ali dos dinossauros pelos mamíferos, né? Quando esse grupo de dinossauros se extinguiu em virtude, por exemplo, de uma extinção em massa, ó, o grupo dos mamíferos conseguiu se sobressair e conseguiu ocupar esses nichos. Então, isso seria um exemplo aí de substituição independente, né, que pode ser em virtude de uma extinção em massa, tá? Ou uma extinção mais gradual, em que um organismo vai se declinando ali e vai desaparecendo por algum motivo, por exemplo, uma mudança ambiental, e depois que ele desaparece, o outro consegue ocupar esse nicho e se irradiar, tá? Então, com relação a isso, as extinções em massa e as irradiações, a gente vê que a diversidade biológica ela é muito influenciada por isso, né? As extinções em massa, elas podem ter sido uma força muito responsável aí por moldar as diversas mudanças no documentário fóssil, mas ainda muita coisa é incerta, depende de melhorias ali em várias etapas, né? Por exemplo, no processo de coleta de dados, na taxonomia, nas relações e correlações que vão existir, né? Mas já o que a gente tem demonstra essa relação, essa importância de extinção e de radiação com a diversidade biológica. E a extinção, né, só para tratar um ponto importante sobre isso, né, as extinções, né, que antes eram naturais, foram muito aceleradas pelo processo antrópico, né? A gente pode estar vivendo, né, o que sempre diz, que a gente está vivendo também um curso de extinção em massa, né? As nossas ações, né, a ação dos seres humanos, né, tem levado ao desaparecimento de espécies, né? Muitas vezes espécies que a gente nem conhece, nem descreveu, porque a gente tem causado uma grande quantidade de mudanças ambientais. Então, isso, a extinção nem a irradiação parou de acontecer, né? Elas ainda acontecem no meio ambiente, e uma delas, no caso a extinção, está até aumentada em virtude de mudanças ambientais drásticas que a gente causa, né, que o ser humano causa. Então, eu espero que tenha ficado claro, né, essa parte de extinção e radiação, né? Ela é bem breve, bem tranquila. E muitas coisas eu já tinha até falado anteriormente, principalmente ligada à irradiação, mas eu achei importante aprofundar em alguns outros aspectos, tá? Então, espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, manda mensagem na sala de interação e bons estudos.